Muitos investidores se preocupam com uma possível grande queda da bolsa, com uma possível grande queda dos mercados nos próximos meses. E tem muita gente falando que tem sim uma grande crise chegando e que o mercado vai desabar. E é fato que quando vem uma crise no mercado, investidores inexperientes transferem suas riquezas para investidores mais experientes. Logo, a pergunta que fica é: se vier uma grande crise, se os mercados desabarem, se a bolsa desabar, o que você deve fazer? Enfim, nesse vídeo eu vou te ajudar a responder essa pergunta. E se você sair daqui se sentindo mais preparado para investir melhor, então deixa o dedo no like, porque eu quero aqui te mostrar sobre qual previsão é essa de crise, o que costuma acontecer com a bolsa nas crises, o que fazer agora, qual o melhor caminho e também o que fazer quando o mercado despencar. Vem aqui comigo que vai ter muito conteúdo e a primeira coisa que eu quero mostrar é que tem gente dizendo que sim, vai ter crise e que o mercado acionário é uma grande bolha prestes a estourar. Sim, existem alguns motivos por trás de economistas, teóricos, grandes figuras do mercado que preveem isso. O primeiro motivo é a expansão monetária, o M1 norte-americano, a oferta monetária vai diretamente para os consumidores, que realmente não para de aumentar. Isso aqui não é de ontem, tá? Esse aqui é o gráfico da oferta monetária, você pode ver aqui que ele vinha subindo já nos anos 80, anos 90, só que foi depois de 2008 que começou a se acentuar um pouquinho mais e depois da pandemia, então, aí sim a oferta monetária foi lá para cima e está em patamares aqui historicamente extremamente altos. Bom, Michael Burry, por exemplo, ele diz que um dos motivos porque ele acredita que existe uma bolha no mercado é por conta do M1 estar lá em cima. Outro motivo, que inclusive é o que o Michael Burry diz, e para contexto, Burry é aquele cara que ficou muito famoso ao prever a crise de 2008, ele ganhou muito dinheiro com isso, muita fama, foi retratado no filme The Big Short, que é um filme muito bom sobre o mercado financeiro e que desde então já previu uma série de crises que não se concretizaram. Mas ele tem um argumento aqui de que os preços relacionados à inteligência artificial são irreais, num paralelo aí com a bolha.com, que foi a bolha do início dos anos 2000 das empresas de tecnologia, daquelas empresas que eram ligadas à internet, que para contexto, a internet surgiu e se popularizou ali no final dos anos 90 e começou a surgir um monte de empresa que prometia mundos e fundos através da internet. Algumas dessas empresas mudaram o mundo de fato, como por exemplo a Amazon, como por exemplo o Google, mas várias outras eram uma grande casca vendida a preços exorbitantes. Os valuations super inflados estourou no ano de 2000 e muitos investidores entusiastas dessa tecnologia perderam muito dinheiro. E qual o paralelo aqui com a era da IA? A gente está vendo uma nova tecnologia disruptiva que está gerando gastos absurdos, Lá atrás era gasto absurdo com fibra ótica, agora é com poder computacional, com chips aí para que as IAs funcionem da melhor forma possível e valuations altíssimos de empresas ligadas a essas áreas. Então, para muitos aqui é um motivo de crise, isso no mercado norte-americano. E outro motivo é que o indicador Buffett, que é basicamente tu medir capitalização total de mercado dividida pelo PIB nos Estados Unidos, está lá em cima. Esse aqui é o indicador Buffett. E a lógica do Buffett diz que quando ele está acima de 100%, o mercado está caro. Ele esteve bem acima de 100% ali na bolha.com. Depois, ele tanto no pré quanto no pós-pandemia, ele também ficou bem acima de 100% e agora está em 223%. E qual é a lógica aqui que o Buffett tinha quando ele trouxe que ele usa esse indicador para entender se a bolsa está cara? Que se a gente tem o total do valor de mercado das ações na bolsa maior do que o PIB, é um sinal de que ela está muito cara. Só tem um contraponto aqui, o indicador Buffett, é que atualmente, no mundo do jeito que ele é hoje, tem muitas empresas nos Estados Unidos, na bolsa de lá, que vendem para o mundo inteiro. Por exemplo, aqui agora há pouco estava usando o Gemini. Gemini é a IA do Google, que é uma empresa listada na bolsa norte-americana. Na época que o Buffett trouxe aqui essa ideia desse indicador, o mundo não era assim tão globalizado, não do jeito que ele é hoje. De qualquer forma, a interpretação é essa, acima de 100%, é que o mercado está sobrevalorizado, que pode estar numa bolha. E por fim, aqui olhando para o nosso Brasil, a gente tem uma volatilidade muito grande em relação à política, em especial para 2026, e também uma bomba fiscal que está sendo plantada pelo governo atual. Não preciso ir muito longe para mostrar que, apesar da arrecadação recorde, com impostos cada vez mais altos e o governo arrecadando cada vez mais, o governo está gastando muito mais do que arrecada. A arrecadação é recorde atrás de recorde, tá? Em novembro bateu 226 bilhões, e a desse ano está em 2,7 trilhões.
Mas os gastos crescem num ritmo quase que o dobro da receita. E por várias vezes o governo atual deu claros sinais de que não respeita o arcabouço fiscal, a regra criada para conter os gastos do governo. Isso aí acaba com a confiança, isso aí praticamente obriga com que o Banco Central mantenha a taxa de juros lá em cima, em 15%. Inclusive o presidente do Banco Central, Galípolo, foi indicado pelo próprio presidente da República e está se mostrando independente. Ele está mantendo a taxa lá em cima, porque ele sabe que com o governo gastando tanto, se a taxa de juros não ficar lá em cima, a inflação vai comer solta e a inflação é a pior coisa que pode acontecer, em especial para o mais pobre. Então, a gente tem aqui alguns elementos no Brasil também para justificar uma potencial crise. E aí a pergunta que fica é, o que acontece em crises? Vamos dar uma olhada aqui nas últimas crises, na bolha.com, na crise de 2008, na crise do Covid. E vamos olhar primeiramente para as ações. A gente pegar aqui de março de 2020, quando ela começou a estourar, até o final de 2002, pode ver que tanto Bolsa de Valores norte-americana quanto Bolsa de Valores brasileira despencaram. Uma caiu 34% e a outra 38%. Embora a Bolsa de Valores norte-americana em reais, que é como o investidor brasileiro olha para esse investimento, que é uma forma de a gente dolarizar o patrimônio, essa aqui não teria tido uma performance tão ruim, porque o dólar subiu muito frente ao real, em especial em 2002. Se a gente adiciona aqui o S&P 500 em reais, ele até que performou bem, subiu 28%, mas muito mais porque o real performou mal frente ao dólar. Bom, isso foi o que aconteceu na bolha.com. Já na bolha do subprime, ali em 2008, você pode ver que as bolsas desabaram. Se a gente pegar aqui até o auge da crise, o que a gente tem aqui, tá? A gente tem a Bolsa de Valores norte-americana caindo cerca de 50%, 42%, Bolsa brasileira caindo 35% e Bolsa norte-americana em reais caindo cerca de 15%, porque mais uma vez, numa crise grande, o dólar se fortalece frente ao real e aí essa forma de enxergar a Bolsa norte-americana, ela parece com uma queda um pouco menor. Aí se vier para a próxima bolha, a bolha do Covid, ali em março de 2020, o que aconteceu ali com os mercados? Eles simplesmente chegaram a cair 46% aqui Bolsa brasileira, 31% Bolsa norte-americana e bem menos do que isso, cerca de 13% Bolsa norte-americana em reais, de novo com o dólar subindo frente ao real. Então, em 3 grandes crashes aí dos últimos 25 anos, Bolsa brasileira e Bolsa norte-americana despencaram. Porém, o ponto é, não foi só a bolsa que caiu. Outras classes de ativos também caíram bastante. E aqui eu quero pegar um exemplo recente e olhar para o Tesouro IPCA+, com vencimento em 2045, e para o ETF, que olha para os títulos de renda fixa norte-americanos com prazo maior do que 20 anos. E aí você pode ver que ambos também caíram bastante aqui no Covid. O Tesouro IPCA+, chegou a cair 27%, e embora tenha crescido 21% ali o TLT em meio à crise do Covid, se a gente olha para esse ativo, só nos últimos 5 anos ele está caindo cerca de 50%. Ou seja, onde é que eu quero chegar com tudo isso? Qual o resumo aqui? O resumo é que diferentes classes de ativos também sofrem, inclusive classes de renda fixa, inclusive com ativos que são títulos públicos do governo federal, em que a chance de você tomar um calote é zero. Estou trazendo isso para te ajudar a tomar a melhor decisão possível, esperando um potencial crash do mercado. E essa decisão poderia ser interpretada por você como, olha, peraí, tu mostrou aqui alguns sinais de crise, tanto no exterior quanto no Brasil, por que não vender agora a bolsa? Por que não vender agora outros ativos? Eu quero trazer alguns fatos também para te dissuadir dessa ideia de, caso você seja investidor tolerante ao risco, você sair de ativos de risco nesse momento. Que fatos são esses? O primeiro, historicamente, nada rende mais do que bolsa. Aqui é um gráfico do livro Stocks for the Long Run, que pegou um prazo realmente longo, desde os anos 1800, e comprovou de que ações renderam 6,6% ao ano em dólar. Renderam muito mais, por exemplo, do que renda fixa, que rendeu 3,6% ao ano mais dólar, do que títulos de curto prazo do governo, que renderam 2,7% em dólar, e por aí vai. Ou seja, nesse longo prazo, ações performaram muito bem, apesar das crises. Segundo fato, o risco da tua carteira de investimentos ele é menor do que a média ponderada do risco dos ativos na sua carteira. Em outras palavras, quando você monta uma carteira que tem ações brasileiras e ações norte-americanas cotadas em reais, você vai estar reduzindo muito o seu risco como investidor e aumentando o potencial de retorno de longo prazo, apesar de crises. Isso aqui é o que a gente chama de estratégia bull bear.
E esse aqui é um exemplo bem interessante. Uma carteira metade ações brasileiras, em vermelho, e metade ações norte-americanas, em amarelo, teria tido uma performance bem melhor do que uma carteira só ações norte-americanas, essa linha amarela, ou do que uma carteira só ações brasileiras, essa linha vermelha. Quer ver? Se eu coloco a linha azul, que seria essa carteira meio a meio, você pode observar aqui que ela rendeu mais do que só ações brasileiras e só ações norte-americanas. E aí tem gente que pensa, impossível, Ramiro, tu fez o cálculo errado, é impossível de uma carteira meio a meio render mais do que qualquer uma de suas metades, certo? Errado? É plenamente possível. Isso se dá por conta da diversificação do rebalanceamento. Então, o segundo ponto aqui é que, embora a bolsa norte-americana tenha caído bastante em crise, embora a bolsa brasileira tenha caído bastante em crise, ter as duas na sua carteira vai reduzir bastante o seu risco como investidor. Terceiro fato é que tentar acertar o timing pode ser algo que te custa muito, mas muito mesmo. Eu trouxe aqui alguns motivos porque talvez tenha bolhas no mercado. E alguns desses motivos foram argumentados pelo Michael Burry, que previu a bolha de 2008. Porém, o Michael Burry está desde 2015 falando que, olha, vai ter um crash daqui a alguns meses, olha, tudo vai derreter, olha, existe uma bolha nos ETFs, olha, vem mais um crash aqui, olha, vamos vender tudo. E, enfim, ele errou pra caramba. E se ele acertar agora, cara, mesmo se o mercado cair aí 50%, ele nem volta para um patamar onde ele já estava fazendo previsões de crise. Então já era, ele perdeu. Se ele não estava posicionado na bolsa, ele nunca vai recuperar o dinheiro perdido, não estar lá. E o próprio Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, faz o mesmo. Tem várias previsões aqui de crise, e vai ter crise, e a bolha vai estourar, e venda tudo. E olha a alta aqui que ele perdeu da bolsa norte-americana por tentar prever a crise. Aqui são alguns exemplos para te mostrar que é muito caro tentar prever uma crise, tentar saber exatamente o momento de sair de bolsa antes que ela caia. E o quarto fator é que as classes de ativos mais rentáveis no longo prazo são justamente as que mais sofrem em crise. Então, existe um custo de oportunidade muito alto de tu estar fora dessas classes de ativos, prevendo que vai vir uma crise no mercado. Se tu perdesse os 10 melhores dias da bolsa, tu perderia 600% do seu retorno. Isso aqui é fato, tá? Se tu não perdesse nenhum dia, você teria tido um retorno de cerca de 2.600%. Isso nos últimos 20 e poucos anos. Perdendo os 10 melhores dias, teu retorno cai para 600. Né? Eu até errei. Você perde 2.000% de retorno. Perdeu os 40 melhores dias, o teu retorno vira um prejuízo de 20%. Então, estar de fora do mercado, se você tem tolerância ao risco para estar no mercado, te custa muito caro. Dito tudo isso, qual que é o maior caminho? Tá? O maior caminho é você avaliar o seu perfil de risco, o prazo dos seus objetivos financeiros e aí, dependendo da tua tolerância ao risco, se couber bolsa, seguir a estratégia Bull Bear. Estratégia metade ações brasileiras, metade ações norte-americanas na parte de ações da tua carteira, porque a correlação entre essas classes de ativos é nula, levemente negativa. Então, na média, quando Bolsa Brasil cai, Bolsa norte-americana sobe ou fica lateral, porque o dólar dispara. Quando Bolsa norte-americana cai, o Brasil tende a subir ou ficar lateralizado e tem um efeito estabilizador normal. Sem contar que isso aqui gera o rebalanceamento automático, que é você vender o que subiu muito, comprar o que caiu um pouco. E acaba sendo melhor em todas as métricas do que investir só em bolsa brasileira ou só em bolsa norte-americana. E aí tu te livra de vários erros, né? Como ficar só com investimento nos Estados Unidos, como ignorar completamente a ideia de investir nos Estados Unidos, como não ter uma estratégia de alocação, que é quando você não sabe o percentual de cada classe de ativos na sua carteira, o percentual alvo, quando você só compra o que está em alta, o que está numa manchete, o que está sendo vendido nas massas. Quando tu não faz o rebalanceamento, quando tu não tem um bom plano de investimentos, isso aí vai limitar a tua performance e também assim tu evita o erro de fazer o market timing, né? Aquela armadilha do tipo, olha, eu vou esperar vir o crash, daí eu compro bolsa. Não, eu vou esperar a bolsa subir um pouquinho mais, daí eu saio. Agora tá caro, agora tá barato. E aí, como eu te mostrei, quando tu perde os 10 melhores dias, teu retorno vai pro chão. Bom, dito isso, tá? Talvez nesse momento você já invista e nem tenha uma estratégia de alocação de ativos. Se for o caso, eu queria te convidar para fazer uma sessão de análise de carteira gratuita com alguém da nossa equipe, que vai entender como é que você está investindo, mostrar o que tá ruim, mostrar o que dá para melhorar, construir um plano de investimentos para que você passe a investir melhor.
Como você pode solicitar isso? Primeiro link na descrição. Aproveita aí esse início do ano e solicita uma sessão de análise de carteira. Não perca essa chance. Entra no ano com a tua carteira bem desenhadinha. E a pergunta que fica é o que fazer quando o mercado despencar? E a resposta é tão simples como compra o que tiver caído mais. É claro, faz isso com método, que nem a gente fez lá em 2020, quando no contexto todo mundo falava que bolsa era o grande investimento. Essa manchete aqui de dezembro de 2019 mostra a bolsa como o melhor investimento do ano. A bolsa tinha subido 39% em 16, 27% em 17, 15 em 18, 32% em 19. Investidores estavam botando 88 bilhões de reais na bolsa. Todo mundo queria comprar bolsa e na prática a gente estava vendendo um pouco. A gente vendeu cerca de 2 milhões de reais por mês em ações em fundos imobiliários no final de 2019 e início de 2020. Detalhe, aqui a gente gerenciava cerca de 150 milhões de patrimônio dos nossos clientes. Hoje a gente gerencia cerca de 6 bilhões, ou seja, cerca de 40 vezes mais. Se a gente estivesse vivendo essa situação de 2019 hoje, a gente estaria vendendo 80 milhões em bolsa por mês. Porque a gente sabia que vinha crash? Claro que não. Estava seguindo a estratégia de rebalanceamento. Mas aí veio o crash, veio o Covid. E aí todo mundo falava que, olha, o que fazer aí com a bolsa que não para de cair? Ah, vai com cautela, hein? O mercado está volátil. Ou ainda, olha, vai seguir volátil, os riscos aumentaram, parcimônia, hein? Olha, vai devagar, ninguém sabe qual é o fundo do poço. Olha, prudência, hein? Não precisa vender tudo, mas pode vender um pouco sim. Quando na prática a gente investiu mais de 11 milhões e meio na bolsa. Por que a gente fez isso? Porque a gente estava seguindo um método de alocação de ativos que consiste em 4 grandes passos. Primeiro, você analisa seu perfil de investidor. Você entende quanto de risco você tolera, qual é o seu objetivo de retorno. Segundo, tu desenha uma carteira feita sob medida para o teu perfil de investidor, para o teu nível de risco. Terceiro, tu escolhe ativos para montar essa carteira. Quarto, tu faz aí o rebalanceamento dela, como a gente faz aqui com os nossos clientes, que tem uma carteira ideal, a gente olha para a carteira deles, compara com a carteira ideal e a gente compra aquelas classes que estão com peso inferior ao alvo. Então aqui, por exemplo, a gente está comprando ações norte-americanas. Por quê? Devia ter 20% e tem 18%. A gente está comprando renda fixa atrelada à inflação. Por quê? Devia ter 20% e tem 18%. A gente não vai comprar ações brasileiras. Por quê? Devia ter 20% e tem 21,5%. E o alvo é esse aqui. E é simplesmente isso que a gente faz há mais de uma década no Clube do Valor. Isso que nos fez ter esse nível aqui de resultados que quem tem um bom método consegue ter. E se você quer investir com um bom método, mas não tem tempo para se dedicar à sua carteira de investimentos, ou quer simplesmente ter uma segunda opinião sobre ela, agenda agora uma sessão de análise de carteira com alguém da minha equipe, aperta nesse botão aqui, com certeza você vai gostar aí do nosso trabalho e vai ver como ele pode ser benéfico para ti. Era isso, um grande abraço e até mais.